Olá pessoas, tudo bem? Eu sou Diogo Salviano, psicólogo clínico. Eu sou Larissa Cavalcante, psicóloga clínica. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre bipolaridade. E acho que para a gente começar esse bate-papo é importante contar que a bipolaridade está dentro do que a gente chama de transtornos de humor. E aí a gente chama de transtornos de humor porque o humor, ele é um conceito pra gente de algo que não necessariamente tem um gatilho e que ele perdura por muito tempo, diferente do afeto, né? O afeto é algo que tem necessariamente um gatilho e ele perdura por menos tempo. Então, quando eu sou afetada por algo e aquilo me gera raiva, eu tenho este algo que é esse gatilho, a raiva vem, toma conta e passa. Agora, se eu tenho um humor enraivecido, ele permanece independente do que esteja acontecendo, independente do gatilho inicial, e ele perdura por muito tempo. Então, acho que vale essa diferenciação, até para vocês conhecerem um pouquinho das nossas nomenclaturas, né? Pois é, e aí, acho que vale também dizer que a bipolaridade como um transtorno de humor, ela é entendida, popularmente, como algo onde a pessoa troca, de humor muito rapidamente. Então, sei lá, as pessoas entendem que bipolaridade é quando eu fico com raiva e daqui 5 minutos eu fico feliz. E depois eu fico triste daqui 5 minutos. Ou troca de ideia o tempo todo, né? Ou troca de ideia, Tipo, você muda de ideia como quem troca de roupa, então você é bipolar. Isso tem um pouco mais a ver com, talvez, o borderline. A descrição da bipolaridade é outra, ela funciona de outra maneira. Então, o que seria a bipolaridade? Quando a gente faz uma transição de um humor depressivo para um estado de mania, né? E aí, acho que já que a gente está falando aqui da depressão, se vocês depois quiserem ver um outro vídeo que a gente fez falando sobre a depressão, eu vou deixar aqui em algum lugar, nos cards. Vai aparecer, acho que um izinho aí para vocês. Vocês podem assistir um pouquinho, desse vídeo que a gente fala da depressão, onde a gente vive uma fase de tristeza, de alguns sintomas específicos como a raiva às vezes, enfim, e que acontece na bipolaridade, mas que depois de algum tempo isso vira, para uma outra chave, que é a mania, que é um estado de euforia, onde a pessoa ela acredita que ela pode fazer tudo, que ela não tem limites para ela. Então, só para a gente entender um pouco, já que tem um vídeo só falando de depressão, vamos entender e se aprofundar um pouco mais na mania. A mania, ela é um estado onde a pessoa acredita estar plena, serena e sem limites, onde tudo vai dar certo. Então, entre umas características dessa fase de mania, a gente vai ter a pressão de fala. Então a pessoa fala de uma forma muito acelerada, a gente vai ter ausência de limites, Então a pessoa gasta demais, a pessoa apresenta um comportamento de hipersexualidade, então eventualmente se colocando em riscos aí de DSTs. A gente vai ter a pessoa nesta euforia, nesta sensação de eu posso tudo, se colocando eventualmente em riscos e desfazendo os combinados sociais. Então, de uma hora para outra, ela tá abraçando gente estranha na rua. E se a gente for parar para pensar no nosso contexto social do Brasil, a mania é muito aceita. A gente gosta de viver com pessoas com esse estado de humor eufórico, feliz, que fala bastante, que gesticula bastante. Mas quando a gente olha isso no contexto do transtorno, que é o que a gente está trazendo aqui, isso tem um prejuízo de vida para a pessoa, porque aquele não é o estado comum dela. Sim. E acho que faltou citar aqui um sintoma importante, que é a irritabilidade e a agressividade que podem acompanhar esta fase de mania. Sim. Só um detalhe que é importante: esses sintomas que eu estou citando aqui, eles vão se manifestar de formas diferentes e em contextos diferentes para cada indivíduo, e não é exatamente assim para todo mundo. Então cada um vai ter
a sua fase de mania da bipolaridade com algumas características mais evidentes do que outras. E aí eu acho que é legal também a gente ressaltar um aspecto que a Laia falou, né, que é como a gente aceita socialmente esse comportamento um pouco eufórico, né, porque a gente aqui no Brasil é um pouco mais quente, né, eu acho que isso se soma também com o fato de que a pessoa que tem a bipolaridade muitas vezes se inicia, né, essa bipolaridade se inicia num estado depressivo. E aí soma-se ao fato de que a gente, no Brasil, aceita muito bem esse comportamento um pouco mais eufórico, né, do abraço e de falar muito, de gesticular muito. Então, o diagnóstico, às vezes, ele fica dificultado, né? Porque aí, às vezes, o cara, ele apresenta essa depressão, então ele chega num consultório psiquiátrico, por exemplo, ou até com psicólogo mesmo, e o primeiro diagnóstico que é dado é o de depressão. Aí ele apresenta depois essa característica eufórica e aí ele mesmo acaba nesse momento de falando assim, eu tô bem, não preciso mais, ele meio que se dá alta, né? Então eu não tô mais depressivo, na verdade eu tô mega feliz, eu tô muito bem, não preciso mais de nada. Tá tudo maravilhoso, tudo maravilhoso. Exatamente. Então isso dificulta um pouco, né, esse diagnóstico da bipolaridade e muitas vezes a gente acaba não percebendo mesmo. Isso, e aí é importante falar que essas características que eu dei da mania, a gente vai ter dentro da bipolaridade o que a gente chama da hipomania, que é essas características diminuídas. Então, a pessoa acha que pode tudo e gasta demais, ela acaba fazendo isso, mas isso acaba sendo muitas vezes confundido com não, agora ela tá bem, ela foi no shopping fazer compra e tá tudo certo. Ela só é um pouco financeiramente descontrolada. Então, a hipomania, ela é esta fase de mania onde a gente vai ter todas essas características que eu citei antes, mas com elas um pouco diminuídas. E isso é muito socialmente aceito. Então, uma pessoa que é acelerada, que produz, que trabalha 14 horas e não sente cansaço, essa pessoa que vai no shopping e gasta, aliás, esqueci de comentar que esse também é um dos sintomas, né? As alterações do ciclo de sono. Então, essa alteração pode ter na depressão, né? Então, desde a pessoa sentir cansaço demais, sono demais na fase depressiva, mas também na mania a gente vai ter uma ausência da necessidade de sono, uma redução da necessidade de sono, que é diferente de insônia. Sim. Insônia é quando a gente deita, a gente quer dormir, sente o cansaço e não consegue. Mas a pessoa em estado de mania, ela nem sente esse cansaço, ela nem tem essa necessidade de dormir. Né? E na hipomania, por exemplo, ela vai ter um certo cansaço, mas ela consegue às vezes trabalhar 16, 18 horas, e isso para o mercado de trabalho é muito bacana. A gente acha demais. A pessoa está produzindo. Você não cansa nunca. Você passou o dia inteiro trabalhando e agora está aqui virando na balada e amanhã vai trabalhar de novo. Né? Então, mas isso traz uma série de prejuízos para a pessoa, porque esse estado da mania ele vai passar. A gente está falando dessa transição, dessa alternância entre as duas polaridades. Então, quando a pessoa, que a gente chama isso de virada, quando ela sai dessa fase de mania ou da hipomania e de repente vai para um quadro deprimido, para um quadro depressivo, ela se dá conta de tudo que ela gastou, de todo mundo que ela saiu, do quanto ela não dormiu, né? E isso tem um peso e um custo emocional muito grande para a pessoa e para os familiares, que muitas vezes não conseguem entender. Sim. Isso. E aí é importante também colocar que uma das características de ambas as fases é a possibilidade de alucinação, delírio, né? Então eu conheço, por exemplo, casos, né, onde as pessoas na fase de mania tiveram delírios do gênero: meu cabelo começou, eu comecei a sentir um formigamento na minha cabeça, olhei no espelho, tinha, né, algumas coisas aqui, eu vi muitas coisas aqui no meu cabelo, então decidi cortar, e aí corto o cabelo todo, né? É uma pessoa que tinha o cabelo comprido. Então na mania talvez isso não seja muito problema, né? Porque daí a pessoa fala, mudei de visual. Aí quando faz a virada, entra na depressão e percebe, poxa, mas meu cabelo, eu adorava,
Ele perde essa identidade, né? Então existem custos, né? E é importante ressaltar que não é comum o diagnóstico precoce, mas existem casos de crianças e adolescentes com diagnóstico de bipolaridade. A gente não tem muito isso, um diagnóstico tardio, é uma doença que tem uma manifestação entre a fase jovem e adulta das pessoas, mas a gente pode ter desde manifestações na infância e a gente pode ter manifestações que se iniciam com a fase idosa do nosso desenvolvimento. É sempre importante que a família seja capaz de perceber, porque, como a gente disse, na mania a pessoa não vai ter essa crítica do estado dela. Então a família é essencial, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento dessa pessoa. E o tratamento, de novo, vai ser um tratamento combinado entre medicação e psicoterapia. Sim. E é muito interessante que essa pessoa tenha um psiquiatra que converse com um psicólogo. Sim. Porque no caso da bipolaridade, muitas vezes o psiquiatra, como vê aquela pessoa em intervalos de tempo maiores, ele não consegue se dar conta das alterações do humor. Então é importante que esses dois profissionais estejam em contato, porque a proposta de intervenção medicamentosa para o diagnóstico de depressão é uma e para o transtorno bipolar é outra. Então é muito importante que esses profissionais estejam em contato, porque nem sempre o psiquiatra vai ter a dimensão da alternância desses estados de humor. E aí eu queria só ressaltar essa importância que a Lari falou da família, né? Porque, como a gente disse um pouquinho antes, às vezes a pessoa ela se dá alta do processo. Então, se a pessoa está se dando alta do processo, mas a família percebe que tem alguma coisa errada, né? Existe uma possibilidade maior de cuidado com essa pessoa. Nesse momento onde a pessoa se dá alta e ela não entende que isso que ela está vivendo é um sintoma, né? É uma questão da mania, a família ela tem muita relevância, porque é ela quem pode levar essa pessoa para o tratamento, né? Ela quem pode mudar o curso, né, da vida dessa pessoa, daquele momento que ela está vivendo de mania, porque aquela pessoa às vezes não se dá conta. Então a família precisa mesmo dar esse apoio, precisa estar junto dessa pessoa, né? Exato. E acho que, para complementar, existem crises muito graves nas fases de mania, onde elas se colocam em risco ou colocam em risco as pessoas do seu entorno. Quem assistiu aquele filme lá do Bom da Vida, vou deixar o link aqui na descrição, né, o nome do vídeo, do filme, vai ver que o personagem principal, em uma das cenas muito emblemáticas, ele acaba agredindo o pai, sendo agredido pelo pai quando ele está no momento de crise. Então é importante a família, né, como o Diogo ressaltou, saber, conhecer dos sintomas e ter clareza que num processo de crise, né, é importante chamar os serviços de saúde da sua região para que essa pessoa possa ser contida e de repente não corra risco e não coloque mais ninguém em risco, né? Pois é. Temos um vídeo? Temos um vídeo. Então, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, dá o like, que é muito importante, isso ajuda muito a gente. Comenta também, né? Alguma coisa assim, se você já viu uma pessoa em mania, se você já escutou uma coisa sobre. Se você já assistiu o filme lá do Bom da Vida, o que você achou, se é exagerado, se é isso mesmo. Se você já viveu ou convive com alguém que tem esse diagnóstico de bipolaridade, como que é isso, quais são as suas dúvidas. Ativa também o sininho para você ver quando a gente postar vídeo novo. E é isso. Isso, até mais. Até. Está grudado. A câmera tá Aqui. A pessoa acredita que ela pode gastar sem limites, que tudo vai dar certo. O perninha. Pra mim, aquele cabelo era, né, um símbolo da minha feminilidade. Aonde ela pode se colocar em risco fisicamente.
que a pessoa se coloque em risco. Né, da pessoa se pôr em risco, da pessoa latir. Não, a pessoa latir. Só se ela estiver alucinando muito. Pode ser. Tipo... Ela tá achando que ela late mais alto que o cachorro. Ela pode latir mais que o cachorro. Vamos postar que late mais. Desculpa, não foi a intenção. Não, a gente não tá indo.